Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a essa escola de São José. É uma alegria muito grande ver hoje essa sala cheia. Nós rezamos por cada um nesses últimos tempos para que os senhores estivessem aqui com um amor profundo por cada um realmente como irmãos. Nós esperamos que nas próximas tenhamos mais ainda, que essa sala não seja suficiente, né? E parece que nós estamos nos encaminhando para isso, né? Mas ainda tem espaços vazios aí, que são daquelas pessoas que a gente pode convencer a estar nas próximas, né? Hoje nós vamos, seguindo a ladainha, vamos tratar do tema que é a invocação Ilustre Filho de Davi. Quando nós conversamos sobre esse tema, um dos comentários era que o que nós vamos falar disso, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Por que São José quer que a gente fale desse tema? E aí, lendo um trecho, tem lugar aqui, pode vir aqui. Lendo um trecho desse livro maravilhoso que eu aconselho que quem não conhece ainda adquira e faça dele uma meta de oração, porque o objetivo dele é a consagração a São José, de meditação, de conhecimento de São José, é muito oportuno, tá? É do padre Donald Calloway. Tem uma parte aqui que ele faz uma meditação sobre esta realidade, que é Ilustre Filho de Davi. E ela é muito oportuna, em especial para nós, para todos nós, homens que vivemos nesse tempo, né? E aí, eu fiquei mais feliz ainda de ver que nós temos uma citação do Papa Bento XVI, um homem que eu amo tanto, que teve um impacto tão grande na minha vida, falando de São José. Logo nessa meditação, Ilustre Filho de Davi, o Papa Bento disse: o casamento entre José e Maria é um episódio de grande importância. José era da linhagem real de Davi e, em virtude de seu casamento com Maria, conferiu ao filho da Virgem, o Filho de Deus, o título legal de Filho de Davi, cumprindo assim as profecias. Então aqui o Papa Bento XVI está deixando bem claro que fazer essa invocação Ilustre Filho de Davi é reconhecer que São José tinha linhagem real. O que é linhagem real? Ele tinha sangue de rei. Ele tinha que ter uma postura de rei. André, tem lugar aqui, Vem cá. E aí, o padre Donald, ele vai continuar aqui a meditação falando o seguinte: São José era rei da Sagrada Família. Ele não era rei de Nazaré, Israel, ou qualquer coisa assim. Uma vez, notem, aqui começa a nossa reflexão. Uma vez que todo homem é o rei de seu lar, São José era o rei de sua casa. Na casa de Nazaré, São José era rei, Maria era rainha e Jesus era o príncipe que aguardava o reino preparado por seu Pai celestial. São José é um nobre senhor. Muitos santos se referem amorosamente a São José como seu senhor. Santa Teresa d'Ávila gostava particularmente de chamar São José de senhor. Os santos são piedosos e gostam de expressar sua relação filial com Maria e São José, em linguagem devocional. Maria, por exemplo, é chamada de Madonna, do latim Mea Domina, ou seja, minha senhora, a forma feminina de Senhor. Então, reconhecer que São José é filho de Davi é reconhecer que São José tinha, dentro da Sagrada Família, uma postura de Senhor. Ele era reconhecido ali como o rei de seu lar. E nós, homens, precisamos assumir esta função. Esse é o tema da palestra. Não temam, mas assumam o seu papel.
Isso quer dizer, sejam reis na sua casa. Sejam reis da sua família. Assuma essa função real. Por sermos homens, em especial aqueles que já são pais, aqueles que vão ser pais. Por sermos pais, nós temos que assumir a coroa do reinado da família. E isso é muito significativo. Agora, aonde é que na Sagrada Escritura aparece esta expressão, filho de Davi? Quem se referiu a São José? Vem, entra aqui, ó, tem lugar aqui. Quem se referiu a São José como filho de Davi? Vamos ver, quem sabe, quem lembra? Quem falou filho de Davi para São José? E aí? Foi Nossa Senhora? Foi Jesus? O anjo. Então Deus mandou um anjo do céu para lembrar São José que ele era filho de Davi, que ele tinha uma linhagem real. São José é chamado filho de Davi pelo anjo de Deus, quando este vem dizer-lhe que não tivesse medo de receber Maria em sua casa. Então, desde já, né, em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, que o próprio São José afugente daqui todo espírito de medo. Por quê? Porque não tem como ser rei numa família com medo. O medo vai te afastar da sua função. Para assumir o reinado na família, nós temos que não temer, temos que ter coragem. E hoje nós estamos num tempo em que essas duas realidades estão muito bagunçadas na cabeça dos homens e na própria ordem da família. Hoje, infelizmente, nós homens estamos numa crise de coragem. E nós homens também não estamos assumindo o nosso papel. Então hoje o tema dessa palestra é uma exortação dupla. São duas coisas que hoje, a partir de hoje, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser mais corajosos e assumir o nosso papel. Agora, pode ser que a primeira parte seja mais fácil. Por quê? Eu falo para vocês assim, né? Até mandei lá no grupo da Escola de São José. Quem tem coragem, vai. Quando a gente provoca um homem assim, normalmente o cara fica mais macho, né? A quem tem coragem, vai. Quem não tem coragem, fica, né? Não aguenta, sai fora. Não aguenta, bebe leite, né? Aí o cara fica mais esperto. Agora, quando eu falo, assuma o seu papel. Você sabe qual que é o seu papel? Qual que é o seu papel? Quais são os seus papéis dentro de casa? Tem um monte de gente falando por aí o que um homem tem que ser. O que eu acho que está faltando? E por isso surgiu essa palestra. A gente precisa falar de tudo que um homem tem que ser. Tem gente que está se conformando só com algumas coisas, mas um homem tem que ser muitas coisas. Não é um papel só, são muitos papéis. Inclusive, aquele papel que mais é dito por aí, que o homem tem que ser o provedor dentro de casa, eu acredito que seja apenas 5 a 10% dos papéis do homem. Tem os 90% que estão sendo esquecidos. Gente, eu estou incomodado com vocês aí de pé. Vem sentar aqui. Tem 5 cadeiras aqui, ó. Tá. Se quiser, fica à vontade, tá? Então, vamos lá. O anjo tinha de vir para recordar a São José quem ele era e mostrar-lhe o papel que Deus lhe havia dado na vinda do Messias, de modo que ele não fugisse aos mistérios divinos e à vocação que fora criado para cumprir. Olha só, até São José teve que ser lembrado de sua função. Por isso que nós
precisamos dessa humildade de reconhecer que nós também precisamos ser ensinados sobre a nossa função. Como eu falava, tem gente que acha que ser homem, ser pai, é só prover o bem material. Mas isso é só 10%. E os outros 90%? Está ficando para trás. A gente não está assumindo todos os nossos papéis. E tem muita gente que está se escondendo atrás desse papel. É muito comum a pessoa falar, mas eu é que trago comida dentro de casa. Muito bem. Cumpriu um papel. E o resto? Nós não podemos nos conformar com isso. Por quê? Porque nós não somos só material. Os nossos filhos, a nossa esposa, não são apenas materiais. Nós não estamos aqui só para sustentar o corpo das pessoas que moram com a gente. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar o caminho, temos que ser o elemento de segurança, enfim. Daqui a pouco eu vou falar todas as funções aqui. Mas é oportuno lembrar aqui do elemento rei. O rei, né? A verdadeira monarquia é aquela que o rei, mesmo que ele não queira, ele tem que assumir o papel dele. Por quê? Porque ele é o melhor para aquela função. A verdadeira monarquia não é essa da Inglaterra atual, que tem um espantalho lá de rei. Não é isso. A verdadeira monarquia é aquela em que o rei é eleito por ser o mais virtuoso para estar lá. Ou seja, se nós fomos eleitos por Deus para a vocação do matrimônio, é porque Deus quer que nós sejamos homens virtuosos dentro do matrimônio. E aí nós temos que assumir essa função e buscar melhorar a cada dia. Por quê? Porque esta função, ela é real. É régia. Veio do céu. O matrimônio é uma vocação de Deus. Ele nos chamou para aquilo. Ele nos colocou nessa posição de rei. Ele nos deu esse trono. E como estão hoje os tronos das famílias? Estão vazios, porque os homens não estão mais presentes. Onde estão as coroas dos pais? Nem os filhos estão reconhecendo mais que eles são reis. Está se perdendo a autoridade. E por que está se perdendo a autoridade? Porque não estão assumindo esta função. Se o rei não colocar a coroa, o manto, o cetro e assumir de vez, ele não vai ser obedecido, ele não vai ser... Ninguém vai reconhecer a autoridade dele. Então nós precisamos assumir esta vocação de uma vez por todas. José, filho de Davi, não temas. Foi o que o anjo disse. O que vês nela? Aqui está falando como se o anjo estivesse falando para São José sobre Nossa Senhora. Tá? Ele vai completar aqui a meditação. O que vês nela é virtude, não pecado. Não se trata de uma queda humana, mas de uma descendência divina. Há aí uma recompensa e não culpa. Olha como que o anjo aqui está lembrando São José que o matrimônio não é uma tragédia, que o matrimônio não é algo negativo. O anjo teve que aparecer para São José para lembrar do reinado dele, porque ele estava com medo do que tinha acontecido com Nossa Senhora. Ele estava com medo de assumir aquele filho. Ele estava com medo de assumir a esposa grávida. Ele estava com medo de assumir. E do que cada um de nós aqui está com medo de assumir? Do matrimônio, da educação dos filhos. Vamos largar de lado esse medo, vamos mandar para o quinto dos infernos, da onde ele veio, esse medo. Que ele vá aos pés da cruz de Cristo
e seja banhado com o sangue de Cristo, e que esse sentimento, que é um sentimento usado muito por Satanás, seja extirpado das nossas famílias. Esse medo de desagradar o amigo, se você for defender o matrimônio, esse medo de defender uma vida de virtude, se o outro não concorda. Gente, nós precisamos ser amigos. Isso está muito forte esses dias no meu coração. E é por isso que algumas pessoas eu fui procurar pessoalmente lá, entregar o papelzinho, escrevi seu nome, por quê? Porque eu quero ser seu amigo. E o que é ser um amigo? É amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Se você tem um amigo que não odeia as mesmas coisas que você odeia, se você tem um amigo que não ama as mesmas coisas que você ama, ele não é seu amigo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Agora, eu quero ser amigo de vocês. E eu quero que para isso nós sejamos amigos de Deus. O mundo está precisando de amizade de homem para homem de verdade. E que homens que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Eu quero que os senhores, que cada um de vocês, amem a virtude. E odeiem o vício. E qual vício? O seu. Eu não sei qual que é o seu. Mas sabe esse que te veio na memória agora? Odeie ele. Ame a virtude oposta. E eu vou tentar fazer a mesma coisa com os meus vícios. Buscar as virtudes que eu não tenho. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ser amigo de verdade. Eu quero chegar lá no céu. Se eu chegar primeiro, eu quero esperar vocês. E se vocês chegar primeiro, eu quero que vocês me esperem. Mas eu quero que cada um daqui, assim como eu, ame o céu, busque o céu e odeie o diabo, odeie o vício, odeie as coisas que não são de Deus. É muito simples isso, não é? Só que, onde está sendo dito isso? Isso daqui é uma raridade, isso daqui é uma bênção de Deus. Olha quantos homens tem aqui. Agora o que está faltando? Sermos amigos de verdade. Não sermos amigos pelo vício. Pelo contrário, sermos amigos pela virtude. Aí o anjo continua. O que está acontecendo, São José, com a Virgem Maria, é uma dilatação do céu, não um detrimento ao corpo. Não é a traição de uma pessoa, é o segredo do juiz. Eis aí a vitória daquele que conhece os fatos, não o castigo da tortura. Não se trata de um ato sorrateiro de algum homem, mas o tesouro de Deus. Aqui está uma causa não de morte, mas de vida. Portanto, não tenhas medo. O anjo falou para São José então: São José, o que está acontecendo é coisa bela. Esse matrimônio que o Senhor contraiu com a Virgem Maria é de Deus. Não tenha medo disso. E hoje é isso que está sendo dito a cada um de nós. O seu matrimônio é uma coisa de Deus. É a coisa mais bela da sua vida. É o sacramento que vai determinar as cruzes que vão te santificar, que vão levar para o céu. As cruzes do seu matrimônio são as cruzes que vão te levar para o céu. Então ame esse sacramento e dê a sua vida por esse sacramento. O seu filho que te dá trabalho, que te dá dor de cabeça, que ergue os braços a hora que você está cansado para você pegar. Aquele que a hora que você está cheio de serviço vem pedir para brincar. Deus colocou ele ali, não foi o diabo. Foi Deus que colocou ele ali para te levar para o céu. Tem lugar aqui, ó. Olha, já conseguimos um. Vem sentar aqui, caramba. E aí, gente, indo já para a segunda parte,
aqui cabe um alerta. É muito difícil falar disso daqui, porque tem muitos dilemas aqui. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu vou falar aqui serão surpresa para muitos. Eu tenho certeza que tem coisas aqui que as pessoas vão falar, eu nunca imaginei que eu tinha essa função. Por quê? Porque essa sociedade, do jeito que ela está, ela foi planejada para instaurar esse dilema na nossa cabeça. Kingsley Davis, um dos sociólogos da Fundação Rockefeller, um dos maiores engenheiros sociais, um servo de Satanás, ele colocou na cabeça das pessoas que era necessário alterar a complementariedade dos sexos. Esse termo está presente em um dos seus artigos de 1967 na revista Science. Além dessa meta, que era para instaurar uma cultura de aborto no mundo, além dessa meta tem mais duas, que outra vez a gente fala. Mas hoje eu estou falando da complementariedade dos sexos, que é algo que é maravilhoso, que é divino. O próprio ato sexual mostra isso. O que é o ato sexual? É a complementariedade dos órgãos. Um órgão é complementar ao outro. Eles se encaixam perfeitamente. Mas um é diferente do outro. É muito diferente do outro. E o que acontece quando a gente altera a complementariedade dos sexos? A gente assume o papel do outro e deixa de assumir o nosso papel. E aí tem coisas que eu vou falar que justamente por causa de um outro problema gigantesco que é o feminismo, vai ser até contraditório, de acordo com aquilo que a gente até hoje concebeu. Então, eu gostaria de pedir que vocês olhassem para o que vai ser dito, não com os olhos do mundo, não com os olhos do que as pessoas falam por aí, não com os olhos da feminista, que se assistir esse vídeo aqui vai ficar bravo. Com os olhos de um homem de Deus. E é até oportuno deixar registrado aqui, né? Para quem vai querer assistir o vídeo e falar mal. Nós temos que dar às mulheres muito mais do que direitos. Os feministas só querem direitos, nós queremos muito mais para as mulheres. Nós queremos dar às mulheres privilégios, muito mais do que direitos. Enfim, eu vou usar esse livro aqui, chamado A Espiritualidade dos Leigos, do padre Antônio Roio Marim, em que ele vai explicar um pouco, né, um pouquinho que ele explica aqui, né, sobre como que um leigo tem que viver hoje do ponto de vista espiritual. Mas na página 487, ele tem um artigo chamado O Pai. E ele começa o artigo falando assim: é preciso fazer um chamado urgente às consciências de tantos pais de família que hoje, mais do que nunca, estão expostos a esquecer a santa missão, certamente a mais nobre que os homens podem exercer no plano natural. Qual que é a função mais nobre que você pode exercer? Qual que é o cargo mais alto que você pode alcançar? Olha lá para a sua empresa os cargos que tem acima de você. O que são esses cargos perto da função de pai? Nada. Ser pai é a mais nobre missão de um homem. Ser pai é a mais nobre missão de um homem. Daí a necessidade, em primeiro lugar, de uma autoridade que sintetize em uma vontade comum todas as vontades particulares. O que quer dizer isso? A autoridade do pai em casa tem que ser suprema, a maior. E aí, essa autoridade tem que sintetizar
todas as vontades particulares. O que quer dizer isso? Ter autoridade significa ser o que mais se doa. É aquele que mais deixa as suas vontades de lado para conduzir a família à vontade de Deus, que é muito maior do que a dele. Então, sabe a vontade que te dá agora? Sabe a vontade que dá naqueles momentos em que a gente não está bem, em que a gente está precisando de prazer, em que a gente está precisando de descanso? Sabe essa vontade? Ela tem que estar submersa diante da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer. E o homem dentro da família tem que ser o sinal da vontade de Deus. É aquele que vai falar, independente do que nós estamos passando, a vontade de Deus tem que ser cumprida. Independente se o tempo é de cruz, se o tempo é de dor. O que tem que acontecer aqui na nossa casa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nenhum vício. A vontade de Deus conduz ao céu. O homem, então, tem que ser aquele que aponta o céu. E o que nós estamos apontando na nossa casa? A gente está sendo referência para o quê? Nós estamos sintetizando qual vontade? A de Deus? Autoridade sobre a esposa. Olha que interessante. Por direito natural, o homem tem autoridade sobre a esposa. Pesado falar isso. Difícil falar isso hoje em dia. E como é mal interpretado. Tem muita gente que logo de cara pode falar, então, quer ver, ele já vai defender machismo, ele já vai defender agora que o homem é melhor que a mulher, e aí ele vai agora falar mal das feministas, quer ver? Não. Nós estamos falando de uma verdadeira autoridade, não de um autoritarismo, não de ser um ogro, não de ser um idiota que acha que pode mandar em todo mundo só porque tem mais força. Não estamos falando disso, é óbvio que não. Estamos falando de uma autoridade verdadeira, uma autoridade que provém da própria função de homem e de pai. E aí ele vai dar aqui algumas razões. Evidentemente, na família, o poder pertence ao que tem força suficiente para defendê-la e bastante razão para governá-la. Olha para sua mulher. Lembra da sua mulher agora. Quem que tem mais força? Caramba. É óbvio que é o homem. Para quê? Por que você acha que Deus te deu mais força do que a sua mulher? Porque é você que vai ter que defendê-la. E defendê-la quer dizer não fazer o que você gosta e deixá-la esperando para ver se sobra um tempo para ela. Defender a mulher quer dizer dar privilégios à mulher. Defender a mulher é defender ela dos nossos vícios, dos nossos egoísmos. Porque a causa da tragédia na vida de muitas mulheres somos nós. Quantos e quantos casaram para fazer mal para suas mulheres? Para abusar delas. Para abusar da boa vontade delas. Para abusar da paciência delas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos mais força para defendê-las. E defendê-las de nós mesmos. Hoje é o caso de chegarmos em casa e pedirmos perdão por todas as vezes que nós não defendemos elas de nós mesmos, que nós fizemos mal para elas. Recentemente eu tive várias conversas com a minha esposa nesse sentido. Falei, você tem que me perdoar porque é evidente que eu te fiz mal. Eu estou reconhecendo que eu não fui o que eu deveria ser. Eu não fui o que você merece que eu seja. Porque você é a mulher e eu sou o homem.
O papel é diferente. Deus nos deu força para isso. Nos deu força para suportar. Nos deu força para ser o último a comer. O último a dormir. O primeiro a levantar. Aquele que vai dar a vida em primeiro, se precisar. Mulher não pode ir para a guerra. Somos nós que temos que ir para a guerra. E quantas vezes nós somos a causa da guerra dentro de casa? Com os nossos vícios, com os nossos caprichos. É muito feio isso, é uma desordem. E é óbvio que as famílias não vão para frente desse jeito. Não crescem em virtude. Pelo contrário. A mulher, ainda que seja heróica, é tímida por natureza. Necessita sempre de um defensor. Imagina uma mulher aí fora agora, seja ela qual for, que fosse uma pessoa maldosa, que fofoca, que acaba com a vida dos outros. Imagina um grupo de homens indo para cima dela para bater nela. O que nós naturalmente faríamos? Não. Você não vai fazer isso, não é justo. Ela é mais frágil. E aí, às vezes na nossa casa, nós fazemos o contrário. Nós percebemos a fragilidade dela, os anseios dela, os desejos dela. As mulheres muitas vezes querem coisas que para nós são tontas, né? Nossa, mas por que ela quer isso? E eu não queria isso. É óbvio, você é homem, ela é mulher. Ela gosta de coisas de mulher, porque ela é mulher. Inclusive ela gosta de você. Né? Imagine você gostando de uma pessoa igual a você. É estranho, né? Imagina um irmão gêmeo, você abraçando ele assim, né? Beijando ele. É totalmente irracional isso. Não vai, não entra. Por quê? Porque a mulher gosta do homem do jeito que ele é. E o homem tem que gostar da mulher do jeito que ela é. E como ela é, do ponto de vista físico em relação a nós? Ela é mais frágil. A mente do homem tem mais amplitude. Por quê? Porque nós não temos tanta emoção como as mulheres. O afeto nosso não é de coisas de mulheres. O afeto nosso é por coisas de homem. A gente vai, às vezes, eu e minha esposa, a gente vai nesses atacados que tem um monte de coisa. Aonde que eu gosto de ir? Um negócio lá de ferramenta. Eu acho interessante. Vou lá ver a ferramenta que eu não tenho, começo a imaginar o que eu posso fazer com aquelas ferramentas que eu não tenho e tal. Mulher vai fazer isso? Não vai, não tem sentido. Ela não vai, ela não atrai. Aonde que ela vai? Vai ver os negocinhos para pendurar na casa, para pôr de enfeite, não sei aonde, o cheirinho, não sei o que, a florzinha, não sei o que lá, a panela que está faltando, não sei o que. Isso é natural. As minhas filhas, desde pequenininha, fazem isso. As minhas filhas não vão no lugar de ferramenta. Elas vão nas bonecas, vai empurrar o carrinho de nenê, que acha no corredor. Né? É natural. A mente do homem tem mais amplitude, mais constância e mais imparcialidade. Ou seja, é natural do homem, quando as coisas acontecem, ele se manter mais sóbrio. E por causa disso, ele tem que ter a autoridade maior. O homem é mais intelectual, a mulher mais sentimental. Isso é óbvio. É óbvio quando a gente, numa conversa com a mulher, para onde elas conduzem a conversa e para onde a gente quer conduzir. Que é, peraí, racionalmente é por aqui. Mas ela não está preocupada com a razão da coisa. Ela está preocupada com o que ela sentiu, com a emoção. Né? Muito bem. Agora, diante disso,
Rui Marim vai falar do pai. Primeiro foi o pai, chefe da família. O segundo, o pai, sustento e defensor da família. E aí ele vai falar de uma coisa importante aqui que eu já falei no começo. Qual que era os 10% lá que todo mundo fala que é a função do homem? Prover, né? E tem que ser. Na ordem material, o primeiro dever do pai é assegurar para a esposa e para os filhos o alimento, a roupa, a moradia. O homem tem a primazia, o vigor, os dons necessários para o trabalho, e por isso Deus lhe disse: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Sendo mais forte e hábil de sua mulher, deve ajudá-la nas múltiplas tarefas da casa. É muito feio toda hora a mulher ter que, por exemplo, arrumar alguma coisa em casa. É o homem que tem que fazer isso aí. Nós temos tarefas também na nossa casa. Do ponto de vista material, não é só trazer coisas para dentro de casa, mas é arrumar a casa também. Né? Quebrou um negocinho lá, dá um jeito. Aí você vai ver que você não tem a ferramenta. Aí você vai ver que você não tem a maquininha lá para cortar, para furar, para não sei o quê. Não pode ser assim. Tem que ter uma caixa de ferramenta. Né? Com várias opções. E saber improvisar. E um detalhe, reconhecer quando você não consegue. Né? Nós somos famosos por ser aquele teimoso que não quer chamar o profissional. Né? E aí fica arrogante. Né? Mas tenta primeiro. Que se você conseguir, você conquistou ela. Nossa, ele conserta. É muito bonito ver, às vezes, eu sempre tenho notado isso. A mãe, não só a minha esposa, mas de outros pais eu já vi também. Quebra uma coisa, vai lá que o pai conserta. É muito bonito isso. Por quê? Porque é o pai que vai raciocinar, que tem mais habilidade com o uso das ferramentas, que não vai jogar tudo para o alto. Né? Quando o brinquedo quebrar, ele não vai, compra outro. Não, vamos arrumar. E vamos improvisar. E se você não conseguir arrumar, convence seu filho de brincar daquele jeito. Fala, não tem jeito, mas dá para brincar ainda. E vai por aqui. Mas você tem que ser aquele que vai dar o norte. E numa dessas, seu filho já vai entender que você é o elemento racional ali dentro. E quando alguma coisa quebrar, e quando a vida estiver quebrada, pode ter certeza, ele vai esperar de você ainda. E o jeito que tem que dar não é toda hora resolver a situação. Às vezes é ser humilde. Porque, infelizmente, isso daí está ficando um pouco desvirtuado, quando às vezes a mãe fala assim, vai lá que o pai compra outro. Não compremos outro, eu diria. Exerçamos um poder com mais firmeza. Que não seja o dinheiro o nosso poder. Nosso filho não vai ficar tão feliz se você comprar outro, quanto se você for lá, tentar consertar e não conseguir e dar uma nova finalidade. Esse carrinho sem roda virou um barco e vamos lá. É melhor do que ir lá e comprar outro. Porque senão ele vai acreditar que o pai dele só resolve as coisas quando tem dinheiro. E quando faltar dinheiro, o pai dele não vai passar de um banana. Não sei se vocês notam o quanto esses detalhes são muito significativos na nossa vida. E como a gente está desvirtuado. Tem bastante coisa ainda. O homem tem a primazia... isso aqui eu já falei. Na ordem material vocês já entenderam, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande de não deixar faltar nada em casa. Isso é real. Ponto. E agora? Tem mais coisa. Na ordem moral, temos uma responsabilidade moral. Com grande acerto, o homem é simbolizado pela coluna, pela bigorna e pelo coração. 3 símbolos.
Vamos chegar lá para a esposa hoje e falar: eu sou 3 coisas. Vamos ver se adivinha. O que significa? Né? Coluna, bigorna e coração. Coluna. Sustenta o edifício familiar com as virtudes e o ambiente propício. Evitará excessiva familiaridade, frivolidade e irreligiosidade. Então o homem tem que evitar muita familiaridade, muita frivolidade e muita irreligiosidade. O que isso quer dizer? Familiaridade. Certamente procurará que exista entre eles uma íntima confiança, mas não tão excessiva que prejudique a autoridade hierárquica. Então, o filho tem que gostar do pai. Tem que ser próximo do pai. Ele tem que ficar feliz de estar perto do pai. Mas ele não tem que ser amigo do pai. Amigo, já falamos isso em outra oportunidade. Eles podem ter 7 bilhões no mundo. Pai é só um. Então Deus não chamou cada um de nós para sermos amigos dos nossos filhos. Ele nos chamou para sermos pai deles. Então, o pai não é para brincar? Não estou falando isso. Estou falando que o pai sim tem que rolar no chão com o filho, porque aquilo é do gosto do filho. Ele tem que brincar de casinha com a filha. Tem sim. Eu nem vou falar como eu já fiquei em casa lá com as minhas filhas. Né? Às vezes elas estão brincando comigo, eu falo para dar, ela fala: nossa, imagina tirar uma foto agora. Né? Olha o diretor, a situação que está. Né? É para brincar até a hora de não brincar. Depois não é hora de brincar o tempo inteiro. Ele não pode ser um palhaço do nosso filho. Tem que ser brincalhão, tem que ser alegre, mas não ser tonto. Não é uma alegria tola. Né? Tem que dosar as coisas. Frivolidade. Cuidará que o ambiente familiar goze de uma alegria sadia e da unidade. Esta se conseguirá unicamente por meio da convivência familiar, suave e amável, mas isenta de todo tipo de frivolidade. Ou seja, acabamos de falar, né? Não é uma alegria tola. Agora me vem um exemplo aqui muito significativo do que tem acontecido em casa. E aí eu não vou falar que vocês têm que fazer exatamente o que eu estou fazendo, porque em casa é específico. Né? Eu tenho 2 meninas, uma de 7 e uma de 2. Eu sou diretor, sou professor, talvez por algumas circunstâncias eu tenha mais facilidade de fazer isso. Eu não estou falando que tem que fazer exatamente isso, mas tem que fazer algo parecido. Faz um tempo, faz 4 ou 5 meses, que eu estou lendo para minha filha mais velha um livro chamado As Crônicas de Nárnia. O livro tem, eu acho que umas 800, 900 páginas. Nós já passamos da metade. Quer dizer, em 4, 5 meses a gente está lendo aí várias páginas. Estamos no 4º livro, são 7 livros. E não teve um dia desses que eu falei para ela assim: quer que o pai lê para você? Que ela não ficasse extremamente alegre e na hora parasse de fazer tudo o que ela está fazendo para ir lá brincar. Essa maior, ela assiste, em média, 10 a 20 minutos de desenho por dia. A gente permite que ela assista um desenho para ela descansar. Que é uma das coisas que ela gosta, que ela senta lá e relaxa. Se eu falo que eu vou ler para ela, ela na hora larga aquele negócio e vai lá para ouvir a história. Ah, mas meu filho fica muito no celular. Então, tá lendo para ele?
Está convidando ele para ler? E por que não é sua esposa que faz isso, Vinícius? A minha esposa está lendo outro livro. Que chama A Teia de Charlotte. Eu estou lendo as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é o pai. A Teia de Charlotte é a mãe. Ah, então ler para a criança não é só a mãe? Não. Ah, mas minha filha não vai bem na escola, meu filho não vai bem na escola. Está fazendo 10 a 15 minutos de leitura em voz alta? E o que é a leitura em voz alta? É aquele momento em que você chama sua filha, seu filho, e aí você vai em algum lugar da casa que seja agradável. E você fica 10 minutos com ele. Ah, mas você tem 2, Vinícius. Eu tenho 4. Eu tenho 5. Eu tenho um que vale por 4. Tudo bem. Mas 10 minutos. Né? 10 minutos dá. No livro Manual de Leitura em Voz Alta, ele diz lá, né, o autor, já falei isso em outra oportunidade também. Quando o filho fala, pai, lê para mim, mãe, lê para mim, ele está fazendo um teste. Quando o pai ou a mãe diz, eu vou ler para você, ele está dando um presente. Aí o que normalmente a gente faz? Não, eu não vou ler, eu vou trabalhar para ter dinheiro para comprar o presente. Não precisa. Você não precisa nem ter o dinheiro, a não ser o dinheiro do livro. Mas hoje em dia livro é uma das coisas mais baratas que tem. A não ser o dinheiro do livro, você trabalha para ter um livro, e aí você pode dar um presente todo dia. Quer ler para ele. Eu tive a graça, hoje eu já digo graça, de ter a minha filha maior internada recentemente. Ela ficou 4 dias no hospital. E o que eu pensava? Eu vou ler para ela lá. Agora eu tenho tempo para ler para ela. Só que ela estava tão mal, que eu falava, filha, você quer que eu leia? Não quero. Isso é um caso. Isso pode acontecer quando o filho já tiver 13, 14, 15 anos. Aí você fala, filho, quer que eu leia para você? Ah, pai, você acha? Eu já sei ler. O que isso quer dizer? Leiam para os seus filhos enquanto é tempo. Se nosso filho morrer, eu conheço pais de crianças da idade das minhas filhas que não têm mais os filhos. O Gustavo, que está aqui, que é médico, que trabalha em UTI, ele já viu criança morrer. Ah, Vinícius, é pesado isso aí, para de falar essas coisas, pelo amor de Deus. Aí é só aí que a gente entende. Partilhando um pouquinho com o Tom, que sofreu um acidente, né? Tenho certeza que passou na cabeça dele, ainda bem que eu não morri. Eu lembro que o Ademir, que também sofreu um acidente, falou que ele ficou lá embaixo da moto pensando que poderia ter acontecido alguma coisa com ele. E eu fico me imaginando nessas situações. Eu nunca tive essa situação de passar na beira da morte e tal. Eu fico imaginando o que eu deixo, o que eu, na beira da morte, eu gostaria de fazer. E aí eu não vou poder mais. É o caso, gente. É o caso de hoje. Hoje, chegar em casa, entrar na Amazon, comprar um livro. E chegar, a Amazon chega 2, 3 dias, chega. E chegar para o seu filho e falar, eu tenho um presente. Não precisa fazer muita coisa. Não precisa explicar para ele o que você ouviu aqui. Não precisa disso. Só precisa falar assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui para você. Você quer? Alguns filhos podem ficar surpresos. Foi louco, pai, que tanta coisa de louco. O senhor nunca fez isso? Fala, mas você me permite? Eu preciso fazer mais por mim do que por você. Eu vou fazer.
pode ter certeza que isso vai ficar marcado na vida dele para sempre. E ele vai ficar um aluno melhor, e aí você não vai ter mais problema na escola, você não vai ter que ficar sendo chamado pelo diretor para conversar. Irreligiosidade. O homem restaurará o lar. Não é a esposa que tem que restaurar o lar. Eu achei que eu podia fazer o que eu queria e que ela ia dar um jeito. Eu achei que era ela que tinha que cuidar do lar. Não, é função do homem restaurar o lar. Talvez transformando em refúgio de transformado em refúgio de caprichos, fonte de enfraquecimento da vontade. Pode ser que o nosso lar tenha se transformado num lugar de vícios. Num lugar onde nós fazemos aquilo que a gente mais gosta. Pode ser o quarto, pode ser o banheiro, pode ser a cozinha. Eu nem vou entrar nessa questão de banheiro, mas vocês já entenderam. Acho que já entenderam. Tem gente que o banheiro é o lugar onde ele faz as coisas que ele mais gosta. Tem gente que é a sala, onde, como diz o John Cena, grita o velho: e o meu jogo de futebol? Aí ele fala assim: você gosta de futebol? Vai jogar futebol com seus filhos. Mas se você tem menina, talvez ela não queira jogar futebol. Ela queira outra coisa. Vai brincar com ela. Deixe seu futebol um pouco. Por quê? Porque futebol sempre vai ter. E filho? Não. Mais cedo ou mais tarde, ele não vai estar ali. Nem no quarto, nem na sala, nem no banheiro, em lugar nenhum. Quem tem filho um pouco menor, quanto tempo faz que você não dá banho no seu filho? Um dia ele não vai estar mais lá no banheiro para você ajudar ele a tomar banho. Ou você dar banho nele. E aí a hora que você entrar no banheiro, você vai lembrar: e o que eu fiz aqui? Você vai olhar a banheira, o trocador. Oh, nossa, eu lembro quando ele era desse tamanho. Restaurará o lar em uma escola que ensine as exigências divinas e humanas. Nós, homens, não temam, assuma o seu papel. E um dos seus papéis principais é restaurar seu lar. De uma vez por todas. Em nome de Jesus. Dá um basta nos vícios. Eu fui ensinado a amar futebol, a ser fanático por futebol, a adorar futebol. E aí eu achei que o matrimônio ia ser uma brincadeira, igual às minhas brincadeiras de futebol. Quando eu entendi o que era o matrimônio, eu falei: futebol? Vou ver se dá para ir de segunda-feira. É o dia que eu vou jogar. É o dia de eu brincar. É o dia de eu extravasar. É o dia de eu chutar a canela de um, chutar a bola longe, o nego ir buscar. Por quê? Porque os outros dias eu tenho mais o que fazer. E a situação de assistir o jogo? Eu acabei ficando até chato nisso. Tem nego que fala: isso, Vinícius ficou chato mesmo. Mas faz 2 anos que eu não assisto o Corinthians. Eu não sei mais os nomes de nenhum jogador.
É. Aí é mais fácil, né? É mais fácil. E aí? Aí, você já sabia a resposta, não perdeu nada. Perdeu nada. Ah, os outros times aí vale a pena, né? Os outros vale a pena, né? Depois do Corinthians, aí vira o céu, né? Aí fala, nossa, agora esses caras aqui, o São Paulo é exemplo de virtude, né? O Palmeiras só tem cara santo, né? É coisa boa, né? Isso aí Enfim. Entendeu a coluna, né? A firmeza e tudo mais. Bigorna. É ele quem suportará e afastará o contínuo martelar dos inimigos externos, que tentam demolir a família com suas ideologias errôneas, corrupção de costumes, modas, cinema, imprensa, falsos amigos. Se tem alguém que tem que ser o responsável por tirar a televisão do centro de casa, é o homem. A televisão não pode ser o centro. Não estou falando para não assistir televisão, para quebrar a televisão. John Cena fala isso: quebrem vossos televisores. Eu já não vou ser tão radical assim. Eu só tira ele do centro. Coloca o Sagrado Coração de Jesus no centro, de novo. Na época que não tinha televisão, era Sagrado Coração de Jesus que estava lá. A televisão veio e tomou o lugar dele. Não só isso. Quantas e quantas vezes nós, homens, somos o defensor do relativismo dentro de casa? Ah, mas isso pode. Ah, mas isso não tem problema. Ah, mas isso lá era pecado, agora já não é mais. É o que quer relativizar as coisas para quê? Para permanecer no vício. O relativismo, que é essa ideia de querer aliviar a situação, pôr panos quentes e tal, é típico do cara mais sem vergonhão, gente. É isso aí. A situação é essa. Tem coisas que não são relativas. Não são relativas. São verdades. Está no catecismo. Ponto. Acabou. Né? Masturbação, pornografia, contraceptivo, é tudo pecado mortal. Não dá para relativizar isso aí. Não dá. Isso daí é igreja. Hoje não é católico. Mas a verdade é essa daí. E a doutrina diz que pecado mortal morreu naquela condição, é pouquinho dos infernos. Ponto, acabou. Não tem relatividade nenhuma aí. E aí o que tem que fazer? Confessar e mudar de vida. Sair daqui com um bom propósito. E aí a gente vai ser amigo. Por quê? Porque eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus vícios, mas eu odeio eles. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou ficar inventando desculpa para continuar nesses vícios aí. Caramba. Filho de Davi, não tema. Homens, vocês devem reinar dentro de casa, não temam. Coração, com seu amor expressivo, unido à sua autoridade, abrigará os seus, dando-lhes confiança e segurança no interior do lar. Abrigar. Vem aqui que o pai te protege. Quando a criança está chorando, você vai lá? Ou vai lá, olha lá, querida, está chorando. Vai você primeiro. Acostuma seu filho a ter segurança em você. Para o que você está fazendo e vai lá. É uma oportunidade de ele sentir o calor do nosso corpo, o abraço, o carinho. Coração, né? Ser mais carinhoso. Por fim, a função mais desprezada. Qual que vocês acham que é? Já falamos aqui do que o homem tem que ser, dos bens materiais, de como ele tem que tratar a esposa. Está faltando uma
Difícil. Esses dias um pai falou para mim, ô coisa difícil de fazer isso aí. Educação. Educação moral. Todos nós nascemos com más inclinações. É uma pena que pesa sobre os filhos de Adão. E para orientar os filhos é preciso ensiná-los a agir por si mesmos, apoiando-se sempre nas sábias e prudentes razões de seus progenitores. Dar segurança para o filho. Vai lá, é você que tem que fazer. Ensinar ele a ser gente. O castigo deve ser empregado como último auxílio. Olha só. O castigo deve ser empregado como último auxílio. Quando razões e correções não dão resultado. Eu estou com a pequena lá, 2 anos e meio, mas está tentando convencer ela a não fazer certas coisas. Aí está difícil. Ela falou, eu não pode. Eu falei, caramba, já está assim, tentando os conflitos ali, né? Se não entender, vai ter que ter um castigozinho. Pega na missa lá. Fé da mãe não para. E segura, e quer descer. E vai, e quer sair correndo. Não vai. A hora que eu vi na última missa, ela estava quase de ponta cabeça, eu segurando ela assim, falando, não vai. Eu vou ficar aqui, eu vou segurar. Né? Não teve jeito, eu tive que sair lá fora com ela, olhar no olho dela e falar, não vai. Tem hora que tem que chegar nesse último estágio. E a gente tem que ser firme para isso. Diante do esperneio, quantas e quantas vezes a gente fala, vai. Não vai. Se ele passar por cima de você, aí ele passa por cima de qualquer um. Aí depois vai ser o professor, vai ser o diretor. O diretor não passa também. E é muito oportuno isso, né? É só uma observação aqui. Eu fico muito feliz de ver o quanto hoje as crianças aqui me respeitam. Por quê? Por causa da figura paterna. Fico muito feliz de ver que elas têm essa admiração, esse respeito, essa educação. Né? Até aqueles mais malucos. Às vezes enfrenta o professor, na hora que chega no diretor, não enfrenta. Né? Isso já não acontece em muitas escolas. Já enfrenta o diretor, até bate se precisar. Né? O prêmio expressará, acima de tudo, a aprovação, embora também possa servir de estímulo para conseguir o bem. Então, prêmio é só quando merece. Ah, filho, eu trouxe um presente para você. Por quê? Você mereceu? Não, pode dar prêmio, mas quando merecer, caramba. Ah, eu dou prêmio aqui porque eu gosto de ver ele ficar feliz. Mas isso daí não vai educar ninguém. Pelo contrário. Minha filha, recentemente, ela tem falado, mas podemos ir tomar sorvete? Aí eu olho e falo, você está merecendo? Não. Então, merece, aí nós vai. Amanhã eu vou dar um prêmio para ela. Ela vai vir no karatê aí à tarde. Mas já faz um monte de sexta-feira que ela não vem. E nós que fomos ao encontro dela e falou, você vai ganhar um prêmio essa semana, porque o seu comportamento foi muito bom. Ela ajudou a gente nas tarefinhas dela, diária, fez tudo certinho, cuidou da irmã, você está de parabéns, você vai ganhar um prêmio. Mas tem que ter um sentido o prêmio. Né? Estamos encerrando. Psicologicamente, produzindo nos filhos uma vontade forte, ordenada para a formação da própria personalidade, e uma vontade boa que os impulsione a amar bem o bem dos semelhantes, uma inteligência sadia, acostumada a pensar antes de agir, ajudando-os a compreender o mistério da vida sexual e da vida afetiva. Educar a vontade, educar para fazer o bem, e educar também a vida sexual e na vida afetiva. Para aqueles que já têm filhos maiores, a partir dos 10, 11 anos, se preocupem com a educação sexual dos seus filhos. Se
Se você não sabe direito como agir nessa parte, eu ofereço essa ajuda aqui, a gente dá uma orientação. Vem aqui conversar que a gente dá uma orientação. Eu estudei um pouquinho isso. A professora Joana, do ponto de vista das meninas, né, as filhas meninas, ela pode ajudar também, ela sempre está aí à disposição. Né? Mas nós temos que nos preocupar com isso. Se a gente não fizer isso, não vão educar sexualmente nossos filhos. Vão perverter nossos filhos. A televisão, o celular, o Diabo 4 vai ser uma bomba para acabar com a alma deles de uma vez por todas no vício da intemperança, da impureza. Então isso é muito preocupante. Tá? Temos que nos formar nisso aí. Religiosamente. A educação religiosa também deve ser realizada pelo pai. Sobretudo com o exemplo, já que ela é mais duradoura e profunda que a conseguida pela mãe. É diferente um filho que aprendeu doutrina com a mãe do que um filho que aprendeu doutrina com o pai. O filho que aprendeu a doutrina com o pai vai ser muito mais firme na doutrina. Ah, mas minha esposa dá conta. Dá mesmo. Mas o que você quer? Firme? Então é você. Busque estudar o catecismo, assistir palestras, vida dos santos, né? Aos poucos. Quem não tem esse costume, faz assim, escuta uma palestra e já fala no outro dia daquilo lá para o filho. Lê um livro e fala daquilo lá para o filho no dia seguinte. Vai aprendendo junto com ele, mas seja o primeiro a aprender para poder ensinar. Se preocupe com a sua formação na doutrina católica. Isso é importantíssimo. Revestirá o lar de uma religiosidade agradável, que sem deixar de ser séria e doutrinal, seja tolerável e sugestiva. Aqui eu também tenho um pequeno testemunho para dar. Em casa, nós decidimos tirar a televisão. Não tem televisão, em nenhum lugar, nenhum quarto, nenhum lugar. Isso é uma opção nossa, não estou falando que tem que ser feito. Tá? Mas eu fui lá, tirei a televisão. Falei para minha esposa, vamos lá comprar a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Falei, vamos falar para o padre fazer a entronização. Vamos comprar uma outra imagem de Nossa Senhora. E aí nós montamos o altar. Nós montamos quem? Eu. A imagem de Nossa Senhora no alto, a imagem de Jesus no centro, a cruz toda chagada que eu pintei, porque a cruz estava muito branquinha, então eu pintei ela para ficar bem chagado no alto, em cima do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora menorzinha em cima, do lado São Miguel, São José, do lado de Nossa Senhora, abaixo Santa Teresinha, São Francisco, que são nossos maiores santos de devoção, em cima Santa Giana, que é a padroeira da nossa família, com a relíquia dela, do lado uma foto da nossa família, todo junto reunido. E aí põe toalha, põe as velas, vela de cera de abelha, cadê? Olha lá. Cera de abelha. Porque a cera de abelha é melhor. Por quê? É um negócio muito mais simbólico, muito mais bonito. A pureza, o trabalho, tudo mais. A vela mostra isso. Quem tem vela de parafina, procura aí o Luiz. Né? Cera de abelha. Isso é mais católico. Né? E aí, o altar foi inteiro eu que montei. Ah, mas a esposa, ela sabe ver as coisas mais bonitas e tal, não sei o que lá. Mas a simetria, a racionalidade, o lugar de cada coisa, é o homem que tem que saber. Isso é simbólico, tá? Do que tem que acontecer na vida inteira da gente. Tá? Por fim, é necessário que ele,
estimule também a recepção dos sacramentos. Quem que tem que convidar para ir na missa? Fala, hoje durante a semana aqui, ó, dá tempo, vamos na missa. Quem que tem que falar isso? O homem. A prática diária do rosário familiar e o estudo frequente dos ensinamentos da igreja nas noitadas familiares, vividas com amenidade e interesse. Noitada familiar, que termo interessante. Uma boa ideia aí, ó. Tem gente que sabe tocar violão. Chama sua família. Toca lá uns modão, uns louvorzão. E faz todo mundo cantar junto. Infelizmente eu não sei fazer isso. Eu sou uma pedra para tocar um violão, para um negócio desse. Mas quem sabe tem uma oportunidade. Já pega o violão, começa a dedilhar. Fala, vem aqui que a gente vai rezar agora. Tocando. Cantando um salmo, sei lá o quê. Ou, aqueles que já têm os filhos maiores, vamos ler um livro juntos? Leitura em voz alta juntos. Vamos ler o livro para todo mundo aqui. Olha que bênção. Uma noitada, aí precisa de televisão? Não precisa. Aí conversa, aí tira sarro, aí brinca, aí faz uma campainha na casa com o filho pequeno, na sala. É uma coisa familiar. Dá valor para aquilo lá. Gente, chega. Tem muitas funções, tem um monte de coisa aqui, né? Estão vendo a importância da escola de São José? Por que a escola de São José? Porque a gente teve que ir para a escola de novo. Nós não podemos sair daqui culpados por não ter feito, frustrados por não saber fazer, decepcionado por não ter nunca feito. A hora é agora. Alguma coisa dá para fazer. E o cara que não tem mais o filho dentro de casa? O louco, tem a esposa. Tem um monte de coisa para fazer com a esposa, além de ter relação. Um monte de coisa. Ama ela. Os filhos, tem uns que têm os filhos pequenos ainda aqui. É agora. E o que passou? Passou. Já foi. Mas e se você der um passo agora? E se você amanhã lê 15 minutos para o seu filho? 10 minutos? Foi feito. Melhorou. A escola de São José ajudou. Nós não temos que ser santos. Não vai ser fácil a gente ser santo. Está muito zoado para poder falar que vai ser santo. Vamos tentar pelo menos ser bom. Sair do nível vício e passar não para virtude, mas para o não vício pelo menos. Sair do -1 e para o 0, do 0 e para o 1, mas o 10 está muito longe. Talvez os nossos filhos com esta coluna, bigorna, coração que o pai vai ser, talvez com essa educação que o pai vai começar a dar, seja muito melhor que nós. E aí, como diz São João Batista, né? Que diminua eu. Né? Eu não quero ser o pai, o paizão, o cara. Não, eu quero ser um pai. Eu quero ser um esposo. Por quê? Só isso? Não é só isso. É uma função real, régia, veio do céu. Não é só isso. Nunca mais pensemos assim. Mas eu só vou fazer coisas em casa, eu só vou ser só pai. Não. Você entendeu. Ser pai, ser homem, é a maior função da vida de qualquer pessoa, do sexo masculino. Então vamos. Na próxima tem mais. Né? Então na próxima esperamos todos aqui. Né? Eu
Vou pedir a licença aqui para os amigos que estão coordenando, para na próxima eu estar de novo, porque tem mal uma parte aqui do livro que ficou para trás. Tá? Então, na próxima eu estarei aqui para dar continuidade. Tá? E é isso. Vamos encerrar? Vamos pedir a graça de Deus na nossa vida, a intercessão da Santíssima Virgem Maria sobre nós, para que nós possamos cumprir com essa função tão bela, tão nobre que nosso Senhor nos chamou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Acho que na próxima não vai dar para ser aqui, né?